16º domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio o joio? E o dono respondeu: algum inimigo fez isso. E os empregados perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranquem também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no celeiro. E Jesus contou uma outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas, torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus ramos. E Jesus contou ainda uma outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao inimigo. O inimigo semeou o joio, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. A reflexão para o Evangelho de hoje. Jesus nos contou 3 parábolas para dizer aos discípulos como é o reino de Deus. Vamos conversar sobre a primeira. A parábola do joio e do trigo quer nos ensinar como é a atitude de Deus diante do bem e diante do mal. Há o agricultor que semeia a boa semente, o trigo, e o inimigo semeia a erva daninha, o joio, que mata a lavoura, dá prejuízo na colheita. Há os empregados que se propõem a separar logo uma planta da outra. Diante da mistura do joio e do trigo, isto é, dos bons e dos maus, Deus não age com exclusão, destruindo o pecador, mas oferece oportunidades para que ele se refaça,
se converta de suas más ações e volte para Ele. Deus não castiga imediatamente. Ele é tolerante com as nossas opções de vida. Deixa cada um crescer com liberdade na comunidade dos filhos de Deus. Ele é rico em misericórdia. O tempo certo, o tempo da colheita, mostrará quem é mau e quem se converteu. E você? Qual a sua atitude diante de alguém que erra? Punição e exclusão? Ou você oferece novas chances para que a pessoa refaça suas ações, repense seus valores, retome suas boas atitudes e mude de vida? Dê uma segunda chance. Pense nisso. Todo pecador pode se converter.